E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre o plano transversal dentro da musculação. O que é o plano transversal? Quais são os movimentos que acontecem nesse plano? E quais são as articulações que realizam o movimento nesse plano? E qual é o eixo inerente a esse plano? Com esse conhecimento, você vai ter mais confiança na prescrição de exercícios, você vai conseguir corrigir exercícios com mais segurança e aumentar a sua autoridade como profissional. E para começar a aula, você vai aprender o que é o plano transversal. O plano transversal é uma linha imaginária horizontal e ela se orienta nos sentidos antero-posterior, ou seja, de frente para trás, e médio-lateral, que é de um lado para o outro. E esse plano, ele passa de forma horizontal, atravessando o corpo como se fosse uma mesa imaginária. E o plano transversal, ele divide o corpo humano em duas partes. Parte superior, que também pode ser chamada de cranial, ou seja, que está mais próximo da cabeça, e parte inferior, que também pode ser chamada de caudal, ou mais próxima dos pés. O plano transversal, ele também pode ser chamado de plano horizontal, ok? E no plano transversal, os movimentos acontecem ao redor do corpo, ou seja, nesse sentido, ó, ao redor do corpo humano, ok? No mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal. Ou seja, a articulação ela vai girar para dentro e para fora, para dentro e para fora. Esses são os movimentos que acontecem no plano transversal, ok? E esses movimentos do plano transversal, eles acontecem em torno do eixo longitudinal, que ele passa de cima para baixo ou de baixo para cima. E agora você vai aprender os principais movimentos que acontecem no plano transversal. Pronação e supinação do cotovelo. Quando a mão está na posição anatômica, a gente tem uma supinação do cotovelo. E quando a palma da mão ela gira para trás, temos uma pronação do cotovelo. Ou seja, pronação do cotovelo e supinação da articulação do cotovelo. Pronação e supinação. Movimentos esses que acontecem no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal sobre o eixo longitudinal. O segundo movimento que acontece no plano transversal é a adução e a abdução horizontal da articulação do ombro sobre o eixo longitudinal, ok? Eixo que atravessa o corpo de cima para baixo. E o movimento acontece no mesmo sentido e paralelamente à mesa imaginária, ok? Uma adução horizontal do ombro. Quando o segmento se aproxima da linha média, temos uma adução e esse movimento acontece no plano transversal. E a abdução horizontal do ombro. Outro movimento que acontece no mesmo sentido e paralelamente ao plano frontal é a adução do quadril. Quando o quadril se aproxima da linha mediana, estou simulando aqui o movimento do quadril. Quando o quadril aproxima da linha mediana, temos uma adução do segmento ósseo. Então, temos uma adução do quadril. E quando essa articulação se afasta da linha mediana do corpo, temos uma abdução horizontal do quadril, ok? Movimentos que acontecem no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal sobre o eixo longitudinal. Outro movimento que acontece no plano transversal sobre o eixo longitudinal é a rotação lateral da cabeça e o retorno é a rotação medial da cabeça.
e a cabeça gira em torno desse eixo. Uma rotação lateral da cabeça e o retorno é a rotação medial da cabeça. Movimento que acontece no plano transversal sobre o eixo longitudinal. E o próximo movimento que acontece também sobre o eixo longitudinal e no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal é a rotação da coluna. Rotação lateral da coluna e o retorno é a rotação medial da coluna. Rotação lateral da coluna e o retorno é a rotação medial da coluna. E outro movimento que acontece no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal sobre o eixo longitudinal é a rotação medial do ombro. Quando o ombro ele roda interiormente, temos uma rotação medial do ombro, ok? Vamos simular aqui o eixo longitudinal, perfurando a articulação. Quando a articulação gira para dentro, temos uma rotação medial do ombro. Quando a articulação do ombro gira para fora, temos uma rotação lateral da articulação do ombro. Movimento que acontece no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal sobre o eixo longitudinal. Rotação lateral do quadril e rotação medial do quadril. Eixo longitudinal atravessa a articulação do quadril e gira a junta do quadril para fora. Temos uma rotação lateral do quadril. Quando a junta do quadril gira para dentro, temos uma rotação medial do quadril. Movimentos esses que acontecem no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal sobre o eixo longitudinal. Rotação lateral da junta do joelho e rotação medial do joelho. Movimentos esses que acontecem no mesmo sentido e paralelamente ao plano transversal sobre o eixo longitudinal. E chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você coloque esse conteúdo em prática. Se você viu o seu aluno realizando um movimento do plano transversal em um alinhamento totalmente desalinhado com o sentido desse plano, você corrige o seu aluno, porque agora você tem conhecimento dos planos anatômicos e cinesiológicos, ok? E não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Foi um grande prazer estar por aqui e nos vemos na próxima aula.